Hoje eu quero conversar contigo sobre revelação do abuso sexual sofrido. Esse é um assunto extremamente delicado, assim como todos os outros que a gente aborda aqui na página. Só que esse especialmente traz uma série de julgamentos, porque é incrível como tem pessoas que vêm questionar, às vezes, uma menina de 10 anos de idade que foi violentada e que pode talvez até ter engravidado, como as pessoas ainda conseguem questionar o tempo que a criança levou para revelar aquela situação. Às vezes acontece também com uma pessoa adulta, dizem, poxa, mas olha quantos dias ela levou, quantos meses, quantos anos, ela deve ser uma mentirosa, ela devia estar gostando. Mas a verdade é que as pessoas que fazem isso provavelmente nunca passaram por uma situação de abuso e dificilmente vão conseguir entender o que a vítima sente para que haja tanta dificuldade em revelar o abuso sofrido. É muito difícil eu também conseguir fazer você que está ouvindo aí entender o que acontece. Então, eu decidi compartilhar aqui uma situação que aconteceu comigo recentemente e que, em determinada medida, os sentimentos, as dúvidas e os comportamentos que eu experimentei são próximos aos que são vivenciados por algumas vítimas. É claro que cada pessoa vai ter sua peculiaridade, vai ter sua forma de lidar com a situação. Não existe uma fórmula mágica que a pessoa vai conseguir, todos vão conseguir lidar e superar da mesma forma, vão conseguir revelar com a mesma facilidade. Mas é para que você pelo menos tenha uma noção do porquê que é tão delicado lidar com esse assunto e porque algumas vítimas nunca vão revelar o abuso sofrido. E é também para que você fique atenta e atento a alguns sinais que podem indicar que aquela pessoa está precisando de ajuda. Talvez ela não tenha necessariamente sofrido um abuso, como no meu caso eu não sofri, mas os comportamentos, os sentimentos, eles acabam se aproximando, certo? Primeiro eu quero começar falando que as vítimas geralmente não revelam a violência sofrida, primeiro, porque ela sequer compreende que aquilo ali é uma violência. Então já houve casos em que a vítima ela era orientada a contar se alguém a tocasse. Se alguém tocasse no seu corpo, ela era orientada a gritar, correr e procurar alguém para contar. Acontece que essa menina, essa vítima, ela não havia sido tocada, ela havia tocado no abusador. Então, dependendo da fase cognitiva que aquela vítima se encontre, ela vai ter uma compreensão literal daquela orientação. Então, ela não conseguia encaixar a conduta que ela havia praticado, que era de tocar no órgão sexual do abusador, com a orientação que ela havia recebido da sua mãe. E ela só foi entender que ela tinha sido vítima de uma violência muitos anos depois. Então esse é o primeiro motivo. A pessoa sequer compreende, sequer reconhece que aquilo ali é uma violência. O segundo motivo é que falta acolhimento. Então, quando alguém revela alguma situação com essa gravidade, a maioria de nós não está preparado para lidar, então surta, começa a gritar, começa a questionar se aquilo ali realmente é verdade, coloca em xeque aquele relato. Então as pessoas costumam se preocupar mais em questionar, esmiuçar os detalhes, em revirar todo aquele relato, procurar eventuais inconsistências do que de acolher a pessoa. A terceira situação é descrença de que aquilo ali vai dar em alguma coisa e também medo. Medo de sofrer novas violências, represálias, julgamento social, porque ainda pode ter gente que vai ficar olhando, olha aquela pessoa,
a estuprada, o estuprado, fica com uma carga pejorativa muito grande para ser carregado e a maioria das pessoas vai preferir o silêncio por conta disso. Então, essa cobrança para que seja revelado, essa pressão em cima das pessoas, primeiro a gente precisa resolver essas situações para que as pessoas se sintam mais seguras e acolhidas. E cumprindo aqui o que eu tinha prometido, para que você possa entender o que talvez a vítima sinta, eu queria contar aqui da história da minha avó, que faleceu em julho de 2020, no dia 11, num sábado. E eu não acreditava, apesar de tê-la socorrido, levado para o hospital, quando o médico contou para minha mãe que ela tinha falecido, eu não acreditava. As lágrimas simplesmente escorriam. E depois, quando eu voltei para casa, o sentimento era de que eu estava vivendo um sonho, uma espécie de dissociação, e que a qualquer momento ela ia aparecer, ia falar alguma coisa, ia fazer alguma coisa para a gente comer, que ela gostava muito de cozinhar, então eu não acreditava. Depois disso, eu não queria conversar com ninguém, eu não queria falar com ninguém, eu não queria dar essa notícia para ninguém. Eu não queria explicar nada para ninguém e algumas pessoas têm uma necessidade muito sórdida por detalhes, quer saber como morreu, que tipo de dor estava sentindo, onde era a dor, se estava tomando remédio, se estava fazendo tratamento, qual foi o médico que foi, sabe? Detalhes que na hora ali que você está sofrendo não faz nenhum sentido estar respondendo esse tipo de coisa. Até porque eu nem conseguia falar nada. Só de tocar no nome dela, de vir a lembrança, já começava a chorar. Então era muito difícil, eu não queria. E a outra coisa foi quando eu precisei passar perto do hospital, onde ela foi socorrida. A gente tentou socorrê-la e ela faleceu. E foi muito difícil, porque parece que eu revivi tudo aquilo ali. Eu vi o meu carro entrando novamente, a gente carregando ela para dentro do hospital, aquela agonia, pedindo ajuda, pedindo socorro, pelo amor de Deus, para alguém socorrê-la. E doeu tudo de novo, como se eu estivesse vivendo tudo aquilo novamente. Quando teve o dia de finados, agora em novembro, e nós fomos fazer uma visita lá no cemitério, no dia do sepultamento dela, eu que entrei, eu fui uma das pessoas que entrou carregando o caixão e depois acompanhou toda a cerimônia até ela ser enterrada. E tem aquela primeira jogada de terra assim que faz o barulho em cima do caixão, sabe? E eu senti tudo aquilo novamente, toda aquela dor novamente, aquele desconforto de não querer estar ali. E eu tô te contando isso porque imagina só, uma situação de luto extremamente complicada, mas que ficaram muitas boas lembranças para que eu possa lidar com essa perda, né? Formular melhor, elaborar melhor essa perda. Mas imagina uma situação de violência sexual que a pessoa é abusada dentro de casa, é abusada por uma pessoa da sua convivência, o pai, o padrasto, um avô, um tio, um irmão, um primo, e ela precisa voltar para essa casa todo dia, ela precisa ver essa pessoa todo dia, ela sofre novas violências periodicamente. Então, isso que eu senti ao entrar no cemitério, ao voltar na casa da minha avó para arrumar as coisas dela, ao voltar, passar próximo lá do hospital, isso que eu senti, a vítima sente todo dia. Todo dia quando ela acorda, todo dia antes de dormir, e ela não sabe quando vai ser o próximo abuso, quando vai ser a próxima violência. Ela não sabe com quem, para quem contar, a quem pedir ajuda. Então, foi por isso que eu resolvi gravar esse vídeo contando um pouco dessas coisas que eu senti, para que você possa também entender
um pouco do que acontece com a vítima e das dificuldades de revelar uma situação abusiva. Por isso que é tão importante o que a gente faz, os nossos padrinhos, as nossas madrinhas que ajudam na nossa missão de prevenir a ocorrência de casos de violência sexual, para que nenhuma criança ou adolescente precise mais passar por esse tipo de situação. Esse foi o vídeo de hoje. A gente se vê por aqui. Um abraço.